Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de toda a Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, podem sentar-se. É sempre uma alegria retornar da casa de onde nós saímos. Aqui onde eu recebi os meus sacramentos da iniciação cristã, primeira comunhão, crisma, aqui onde eu fui catequista, do grupo jovem, do pastoral de juventude, do jornal Fala Tadeu, enfim. É sempre bom porque a gente retoma a uma história. Mas retornar aqui no dia de São Judas é mais do que uma recordação. Para mim é sempre uma admoestação, um convite à superação, um convite à reflexão, um convite ao crescimento. Porque o nosso padroeiro tem tanto a nos ensinar que quanto mais aprofundamos sua vida, seu testemunho, o anúncio do Evangelho, a sua radicalidade em seguir Jesus Cristo, cada ano nós nos apaixonamos mais por Ele, pelo exemplo que Ele nos deixa. Quando hoje, na primeira leitura, Paulo escreve aos Efésios, dizendo que a gente não é mais estrangeiro, nem migrantes, mas concidadãos dos santos, Paulo está sinalizando para um episódio que aconteceu na nossa vida. Até então, nós éramos apenas estrangeiros, migrantes, sem paradeiro, sem destino, sem local, sem objetivo de vida, porque nós éramos apenas criaturas de Deus. Quando Jesus morre por nós na cruz, nós deixamos de ser migrantes, deixamos de ser pessoas itinerantes, passamos agora a sermos concidadão dos santos. O que é concidadão? Pessoas que dividem a mesma cidadania. E a mesma cidadania que o Cristo ofereceu a nós foi a cidadania da salvação, foi o reino de Deus. Então nós não estamos mais perambulando na história, sem saber para onde vamos, com um vazio existencial. A morte e ressurreição de Jesus por nós na cruz nos tira deste vazio e nos garante uma promessa. Agora nós somos herdeiros da salvação. Nós temos uma casa, temos uma morada, temos uma comunidade de concidadãos que são os santos. E quando Paulo fala de santo, não está falando apenas dos santos que são canonizados, mas para Paulo e para a igreja até hoje, santo é aquele que acolhe o ensinamento de Jesus. Santo é aquele que vive o batismo em plenitude. Santo é aquele que acolhe a filiação divina que Deus confere a cada um pelo batismo. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me apaixono pelo Senhor, vivenciando o batismo que eu recebi, não importa se quando criança, se quando jovem, se quando adulto, mas se esse batismo é para mim uma experiência de obediência a Deus, de comunhão com a Trindade, eu faço parte desse grupo de santos. Eu sou concidadão destes que herdaram
e ao mesmo tempo que herdaram, acolheram essa herança que é a eternidade, que é a salvação. Então, por isso que ele diz que nós somos colocados numa construção. Uma construção a gente sabe que sobe a partir de pequenos tijolos, de pequenas peças. Até uma criança mais infantil sabe que uma construção de Lego, ela cresce a partir de quantos mais Legos ela colocar. Nós também. O reino de Deus, que nós pertencemos, que nós fazemos parte, nós somos um Lego, nós somos um tijolo nesta construção que Jesus nos colocou pelo santo batismo. Agora, esse tijolo, essa construção que nós somos alicerçados em Cristo, porque Ele é pedra angular. Pedra angular, aos engenheiros aqui de plantão, sabemos o que significa. É aquele alicerce que no canto da parede, no final do ângulo, ampara uma parede e a outra, e tem por baixo uma sapata para sustentação. A gente sabe que uma casa sem essa sustentação, sem essa coluna, ela pode vir abaixo. E Jesus, ele é essa coluna que une as duas paredes e dá sustentação a essas duas paredes. Essa coluna que Jesus é, unindo duas naturezas, a natureza humana, que somos todos nós, mas ele quer nos unir à natureza divina, que é a eternidade, que é a permanência na comunidade dos santos, porque só a santidade faz de nós herdeiros desta certeza que é fazer parte da comunhão dos santos. Então, Jesus, que é 100% homem, nascido da Virgem Maria, e por isso ele é o Nazareno, né? De Maria, mulher, carne, em tudo, ele tinha a mesma condição que nós, mas ele também vinha da natureza divina. E o papel do Cristo é esse, unir as duas naturezas para edificar o reino. Quanto mais humano a gente for, mais imitador de Jesus seremos. Quanto mais divinos nos espelharmos em Cristo, mais santos nós seremos. Por quê? Porque Ele é a pedra, Ele é a coluna, Ele é o referencial, Ele é o parâmetro para nós. Muita gente se preocupa em conhecer Jesus, mas conhecer Jesus não salva. Por mais que você pense que conhecer Jesus vai te salvar, não vai. O que salva a gente não é conhecer Jesus. O que salva a gente é imitar Jesus. Se eu conhecer Jesus e não imitá-lo, de que adiantou o meu conhecimento? Muita gente conhece Jesus pelo mundo afora, sabe quem Ele é, onde nasceu, o dia do nascimento, dia da morte, mas não o imita em uma vírgula na sua conduta de vida, na sua esperança do reino, no seu compromisso com a sociedade justa e fraterna. E o nosso padroeiro, sim, ele não só conhecia Jesus por fazer parte de uma família mais próxima do Cristo, que além de apóstolo, a tradição nos ensina que eles eram primos. Além de tudo isso, ele decidiu imitar Jesus. E se a gente olhar para a imagem, vai ver que ele imitou Jesus não só na pregação, porque segura o texto bíblico, para dizer que ele foi um grande evangelizador, mas ele imitou Jesus também na radicalidade de oferecer a própria vida, carregando a foice que o decapitou, a foice que o matou. Jesus, na cruz, derramou sangue, e ele imitou Jesus derramando o próprio sangue, não recusando o evangelho, abraçando o evangelho com radicalidade, a ponto de perder a própria vida. Jesus foi testado por Pilatos. Você sabe que se você disser que não é tudo isso que você está pregando, eu posso evitar que você vá para a cruz. E Jesus diz, mas eu não vou fazer isso. Eu vim para anunciar a verdade. E ele então é levado à cruz. Por fidelidade à Bíblia que ele carrega, ao Evangelho que ele carrega, São Judas não quis poupar a própria vida e imitou Cristo também ele com a vida, dizendo, eu vim para imitar meu mestre. Não tem sentido ser cristão se for só para conhecer Jesus. Não tem sentido algum ser cristão se nós não nos dispusermos a imitá-lo. Como eu disse,
ele é a pedra angular que no ângulo da parede quer unir as duas naturezas. A natureza humana, que todos nós sabemos como é, porque carregamos o peso dela dia a dia sobre nós, mas a natureza divina, que ele quer nos oferecer para recebermos a herança e sermos concidadãos dos santos. Então, se eu não imitar a Cristo, é uma recusa. Eu não estou fazendo dele o pilar da minha vida, a coluna que vai unir-me à santidade, que vai unir-me à herança dos santos. Então São Judas soube fazer isso. Viveu em plenitude a sua realidade humana, mas em tudo quis imitar o Mestre. E essa é a diferença entre ser cristão e cristão. Qual é a escolha que você quer fazer da sua vida? Um cristão ou um cristão? Depende da proporção que eu imito o Senhor. Que conhecer, qualquer um conhece. Existem livros e mais livros que falam de Jesus para nós. Mas Jesus não é um conhecimento acadêmico, teórico. Jesus é uma pessoa a ser imitada. Porque, como nós sabemos na Bíblia, não há outro caminho que nos leve à eternidade, a não ser o sumo e eterno sacerdote. O que Paulo quer falar disso quando ele escreve essa frase? Sacerdote, uma das comparações para explicar o que significa ponte, que une uma extremidade à outra. No caso, Jesus une o humano ao divino, Jesus une a criatura ao Criador, Jesus une o céu e a terra, e eu só chego ao outro lado, a minha experiência de criatura, de intimidade com o Criador, a minha experiência de humano, de intimidade com o divino, a minha experiência de pessoa humana com a eternidade, se eu caminhar por esta ponte. Essa ponte tem nome, essa ponte é Jesus, que quanto mais eu imito as suas atitudes, com mais segurança eu chego do outro lado, com mais segurança eu experimento o divino, com mais segurança eu me uno ao Criador, que é a finalidade última e primeira ao mesmo tempo que Deus nos criou, que foi para a comunhão com Ele. Deus nos cria para a comunhão. Quem nos tira disto é o pecado, que nos coloca na desgraça, nos arrancando então da graça. Que nós nos alegremos hoje com o exemplo de São Judas Tadeu, que quis livremente imitar Jesus. Para ele não bastava conhecer um primo, não bastava. Ele queria conhecer o Nazareno é fácil. Agora, conhecer o Cristo somente sendo como ele. Que a palavra Cristo significa ungido de Deus. Quando você começar a agir na história como ungido de Deus, você está imitando o Cristo. E foi essa a diferença que fez de Judas não só um conhecedor do mestre, do primo, do amigo, mas um discípulo, um apóstolo que ele escolheu. Um outro ponto que eu creio seja importante para esta nossa reflexão é quando Jesus vai tomar grandes decisões, ele sobe ao monte, ou então ele se recolhe no deserto. Esses dois ambientes na Bíblia significam profunda intimidade com Deus. Nós moramos no Brasil. No Brasil não tem deserto, mas tem colinas, montes, morrinhos. Quem é do interior sabe. Chega numa cidade pequena, o que tem lá no topo do morrinho mais alto da cidade? Uma igreja e uma praça. Porque é convenção no coração do ser humano. Deus mora no céu, então quanto mais alto a casa dele estiver, mais íntimos do Senhor nós seremos. Isso faz parte da cultura, mas uma cultura que bebeu do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Jesus, quando queria intimidade com o Pai, subia o monte. E subir ao monte significa: eu não sou capaz de discernir sozinho. Eu tenho que subir o monte para ouvir a voz de Deus no meu coração.
Eu tenho que subir o monte para estar mais próximo do Senhor e tomar decisões acertadas na minha vida. Ele era Deus, Filho de Deus, mas também era humano e não queria errar pelo fato de ser humano, porque a natureza humana pode nos levar ao erro, sim. Então ele foi fazer intimidade com o Pai e de lá ele desceu e soube selecionar entre os vários discípulos que ele tinha, os 12 apóstolos que ele iria utilizar como um grupo mais restrito de intimidade. A pergunta que eu faço é: a nossa vida, nós temos introduzido o deserto? Nós temos introduzido o monte? Eu, antes de tomar uma atitude, seja para corrigir um filho, conversar sobre um assunto delicado com a esposa, com o esposo, ou com um colega de trabalho, ou com uma pessoa na rua, eu me recolho no deserto da minha oração? Eu me recolho no monte do meu quarto para saber qual é a vontade de Deus, ou tomo as decisões apenas pelos critérios humanos? Se assim o fizermos, não entendemos o que Jesus quis nos ensinar. A gente tem que aprender a administrar as duas naturezas, a humana e aspirar em comunhão à divina, desejar em comunhão à divina, para que de fato as nossas escolhas, pensamentos e intimidade com Deus possam caminhar juntas e uma servir de reflexão para a outra. Então, que nesta Eucaristia nós nos espelhemos também em São Judas, que soube fazer isto várias vezes. O que mais os apóstolos faziam é sair, se recolherem em oração com Jesus. Depois de recolhidos em oração, Jesus mandava para a missão, mas primeiro tinha que parar e fazer a experiência do deserto, da escuta, de consagrar as suas atitudes do dia na presença do Senhor. Não sejamos conhecedores de Jesus, mas imitadores. E nunca fiquemos apenas na planície. Façamos da nossa oração, do nosso quarto, o nosso deserto, o nosso monte. E sim, busquemos o discernimento que vem do Espírito, porque Paulo também nos adverte sobre isso. Há duas formas de vida, de viver, pelo Espírito ou pela carne. E só vive pelo Espírito aquele que faz a experiência da escuta, do deserto, da intimidade com o Senhor, que o capacita cada vez mais para a imitação de Jesus Cristo, a imitação do nosso padroeiro e de todos os santos. E isso faz de nós concidadão dos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.